equipe de limpeza entra numa casa tomada por anos de acúmulo. Sacos, caixas, roupas empilhadas até o teto. O cheiro que a câmera não mostra. Kate liga o celular por um motivo simples. Provar ao chefe que o serviço era muito maior do que o combinado. Era só isso. Era pra ser só isso. Your favorite Lincolns. What is that? That's so cute. Oh, the smell is so bad. It smells so. Oh my God! What is that? Flies? Oh, shut the door. They get Thomas to gym and they can. Oh my God! Oh my God! It actually comes towards us. What have you gotten us into? Oh my God! Oh, really? Oh my God! Na cozinha da casa, no meio de todo aquele acúmulo de anos, havia um velho brinquedo de montar. Um trenzinho do Thomas, azul, gasto, largado no chão como tantos outros objetos. Ninguém deu atenção. Até ele começar a se mexer. O brinquedo sai da posição e avança em direção ao corredor. As mulheres percebem e se assustam tentando entender o que acontecia. Quando elas tentam raciocinar e digerir aquele primeiro movimento, o trem avança em direção a elas. Hey, so as requested, I'm gonna do a story time. So I clean houses. I've been doing it for years, all sorts of places. And I had to post about this particular new job because in all my years of cleaning houses, this was like nothing I have ever seen before. And I don't scare easily. I don't get grossed out easily. I've cleaned some pretty nasty places, and this place was a first for me. So just to give you some context, the owner called us, called our company, and she sent some pictures of the house, and judging from the pictures that she sent, like, it didn't look like it was going to be that bad or that hard a job, which now we're realizing she obviously went around and picked the cleanest corners of this place to take the pictures to send to us so that she could have a lower estimate. And again, like, we've all been doing this for a while, like, bad smells aren't anything new to us, but this was something completely different. Oh my God, what is that? Flies? And as we're walking in, we're very quickly seeing that what the reality of the house is absolutely not at all what was represented in the pictures. It's disgusting. It is completely cluttered. There's like layers of dust and cobwebs, and I mean, this all sounds ordinary, I know, but like, just that coupled with the smell and how hot it was in there, and it was just repulsive on a new level for me. So I immediately take out my phone and start filming because I want to show our boss how this client totally misrepresented the house. They should be getting charged way more for this job to show like what they did, and honestly, like, just for like prosperity and my own sake, like, to show like this is the grossest place I've ever done. But we ended up leaving pretty quickly because as we were walking in, this sounds stupid, but it was like this Thomas the Tank Engine ride-on train. Oh my
God, just move the gun. What have you gotten us into? Oh my God. Not motorized, they don't have batteries or anything. A kid just sits on it and rides. So there's one in the hallway, and all of a sudden it started moving. And, you know, I'm thinking at first, you know, maybe this is a new version, you know, it's motorized now or whatever, but it starts moving again, and then it was almost like it was coming at us. And at first, like, we're kind of laughing, and then we just ran out of there. We left. Kate volta para arrumar a casa, mas ela coloca 3 condições. Um novo orçamento, já que claramente eles haviam ocultado as reais condições do imóvel. O brinquedo ficaria para fora, já que a família não queria se desfazer. Come here. Come here. Come see. Elas voltaram. O brinquedo ficou do lado de fora, sobre a grama. Grama que segura muito mais que um piso liso. E foi ali, pela janela, que Kate viu de novo. Get out. Depois disso, veio a parte que mudou tudo. Revirando a casa, a equipe encontrou uma foto antiga. Uma criança pequena, sorrindo, sentada exatamente no mesmo brinquedo. There was a picture of a photo album, and in the album there's a picture of a child. I'm obviously going to post the pictures above, the face blurred, of course, but you can see the kid on it. Look carefully when I take the video of the mantle. There are these blue bowls stacked up, and in those bowls are some Polaroid pictures. And if you look really closely, you can see that in the pictures is the Thomas train that we keep seeing move. And on this Thomas train is a boy. He looks to be like around 9 or so. And I don't know anything about him. I don't know who he is. The owner didn't tell us anything about him. But he's definitely riding that Thomas train that we keep seeing move. So we don't know anything about this boy. You know, we don't know if he still lives here, if this was a long time ago, if he's still alive for that matter. And given what we've seen, I wouldn't be surprised to find. Kate ligou para a pessoa apresentada como dona da casa, uma mulher chamada Sandra, e perguntou sobre a criança da foto. Segundo a ligação, a criança era o sobrinho dela, e o brinquedo era dele. Kate perguntou com todas as letras se Sandra achava que o sobrinho podia estar movendo o Thomas. A resposta veio devagar, que qualquer coisa era possível, que ela não sabia o que dizer. Then sent her the video. She started messaging me directly. Hello. Hi, this is Katie. Yes. Hey, I was just calling because I had some questions about something that we found in your house. Well, that is very personal. I know, and That was my nephew. that was the. Yes. So, you know, after you sent me the video, I'm wondering too, because that was his train. And That was his train. yes, and so when you told me that, and then I saw what you were talking about, I don't know what to think. I mean, I don't know how to take it, but
kind of supernatural thing. I really don't know what to think. But you do feel like that it's your nephew moving the train? Well, anything can happen. I don't know what to say. I mean, it's possible that is what's happening. It's possible. And also, I'm sorry, but thank you for cleaning my house. I really do appreciate it. Oh, of course. That's what we do. Okay, you did a good job. Thank you you so much. No, of Okay. course. Okay, have a good night. Thanks, you too, Sandra. Bye. Bye-bye. Ela não afirma nada, não crava que é sobrenatural, só deixa a porta aberta. E é essa hesitação que fica. Um brinquedo esquecido numa casa cheia de tralha, que só volta a se mexer quando uma câmera está por perto, e que pertencia a uma criança que não está mais aqui. Nada disso prova um fantasma, mas ninguém explicou por que ele andou. E aí, esse trenzinho te deixou pensativo sobre o mundo sobrenatural? Segura o celular com força, porque o próximo caso não tem brinquedo nenhum. Tem uma figura de gente parada no escuro, olhando para uma família que não percebeu que estava sendo observada. Se inscreve no canal e ativa o sininho agora, porque o que vem daqui para frente vai só piorando. O prédio fica em Cícero, no estado de Illinois. Hoje é uma igreja espiritualista. Mas nem sempre foi. Antes de virar templo, aquele endereço funcionou por décadas como funerária. Um lugar onde corpos eram velados, preparados, despedidos. Numa noite, o investigador Mark Reyes investiga o interior do prédio com a própria família. Um medidor de campo eletromagnético começa a reagir enquanto eles caminham. É só um aparelho apitando. Não prova nada sozinho, mas marca o momento em que o clima muda. Are you afraid? That room over there is scary. Have you seen it? This one. Come here. This one. This is a private office. So you can't be in there. No, I'm saying that it's open because we could. Mommy, so you can't go there, Mommy. So you can't go there. A família continua andando, sem perceber. Mas alguns metros atrás deles, no fundo da sala, distante do foco da câmera, uma forma clara está parada. Ela não passa num único quadro. Ela permanece. Vários segundos em pé, imóvel, no fundo do enquadramento. A silhueta tem proporções humanas e lembra alguém usando uma roupa longa e clara. Mas a imagem não tem definição para dizer quem ou o que estava ali. Para você, isso tem explicação? Um vulto de luz, um engano da câmera ou alguém que nunca saiu daquele lugar? A nossa leitura aqui puxa para o lado de que tem gente que continua onde foi velada, mas a palavra final é sua. Comenta o que você enxerga quando olha para o fundo daquele corredor. A casa fica na Inglaterra e, segundo Soul Mori, foi construída em 1902. 3 andares, cheia de objetos deixados por quem morou ali antes. No último andar, um cômodo que ela nunca gostou. E na parede desse cômodo, uma pintura antiga, um sol com rosto. A figura tinha um nome escrito junto: Gilbert. Soul Mori conta que sentia algo pesado naquele quarto. Passou a desconfiar da pintura. Um dia, sozinha em casa, ouviu batidas vindas de cima. Pegou o celular, subiu, abriu a porta. This is Gilbert. He is a painting of a son, and he has been here since my family moved in. It is believed that the previous owner painted him, but he won't tell us anything.
people have tried to put wallpaper over him, but he comes back. This room smells really strange, and I feel a really dark energy within him. O cômodo estava vazio, aparentemente. Mas foi a sobrinha pequena de Soul Mori que transformou o desconforto em algo muito mais perturbador. A menina começou a passar tempo demais naquele quarto, falando, sozinha, com a pintura. Os adultos resolveram perguntar diretamente: quem era Gilbert? A menina respondeu que ele era um dos seus melhores amigos, que quem morava na casa o pintou e que ele conversava com ela. I hear my niece talking to him, so I talk to her. Did you like him? Yeah, Gilbert's like one of my best friends. Where did he come from? I don't know. I think the man that used to live here painted it. Is Gilbert friendly? Does he speak to you? Yeah, What does he say? because I don't pray. Dias depois, a menina foi filmada no chão do mesmo quarto, batendo nas tábuas do assoalho e cantando uma antiga música em inglês sobre o sol. You are my sunshine. Ela cantava sobre o sol, no quarto do sol, batendo exatamente num ponto do chão. Quando a menina foi dormir, Soul Mori e o irmão voltaram àquele ponto e perceberam que uma das tábuas se soltava. Debaixo do assoalho, escondido, havia um velho tabuleiro Ouija, e o tabuleiro tinha, desenhado nele, um sol, o mesmo símbolo da parede. Soul Mori foi atrás da história da casa. Diz ter encontrado uma fotografia de 1916 e registros que apontavam uma família antiga, um pai, uma mãe, uma filha e o nascimento de um menino chamado Gilbert em 1911. Na foto, segundo ela, o menino não aparece junto com o resto da família. Pode ser um amigo imaginário. Pode ser uma criança repetindo um nome que ouviu os adultos falarem. Pode até ser uma história construída para a internet. Mas uma pintura, uma criança, uma música, um nome e um objeto enterrado sob o piso não costumam se encaixar assim, sozinhos, por acaso. Você acredita que uma criança pequena consegue ver o que os adultos não veem? A gente aqui acredita que os olhos mais novos são os que menos aprenderam a ignorar. Mas a conclusão é sua. Comenta. A menina inventou o Gilbert, ou o Gilbert encontrou a menina? Foi numa noite de março de 2026. Destiny estava em casa quando um raio atingiu a residência e derrubou parte da energia. Uma câmera de segurança, dessas que funcionam com pilha, continuou gravando o quarto no escuro e registrou o instante.
the dog's okay? Quando perguntaram como a câmera continuou gravando sem energia, Destiny respondeu mostrando o próprio aparelho e o compartimento de pilhas. Foi só depois, revendo a gravação com calma, que ela notou o detalhe. No instante exato do clarão, uma forma escura aparece perto do chão do quarto. Para ela, lembra alguém sentado ali. Maybe if I turn the brightness down. Oh, no, that's zoom. Okay. So watch in this right corner. Right when the lightning strikes. There. What is that? What is that? What is that? E aquilo não foi a única coisa estranha da noite. Com medo de que o raio tivesse começado um incêndio, a família chamou os bombeiros e eles entraram na casa. Dá para perceber que um dos bombeiros não para de olhar para o canto direito da sala, como se estivesse vendo algo errado, algo que está chamando a sua atenção. De repente, uma das velas se apagam e, no mesmo instante, chama ainda mais a atenção do bombeiro. Ele fica ali, parado, com um olhar fixo para aquele local. Just give it a check. It's in that back corner. That's possible. Yeah, right. It's right there? Yeah, it's in that corner. Alright. Yeah, I never really opened up before. Breaker looks good over here. Okay. We'll check out the one on the outside as well. E aí veio o sofá. Enquanto um bombeiro atravessa a sala, a almofada de um sofá vazio parece mudar de forma, como se um peso tivesse sido tirado dali. Um dos bombeiros chegou a dizer que achou ter visto alguém naquele ponto. A câmera não mostra ninguém sentado ali. Okay, so I'm watching this again a second time and I'm realizing that that is not the only thing that I captured. Look over at the couch. There's this indent on the couch that moves as if there actually were someone getting up. That paired with the candles just randomly blowing out. Do you see like that imprint in the pillow? And it's not really a pillow. Uma almofada pode voltar devagar ao formato. Uma vela pode apagar com um sopro que a gente não sente. Um raio pode enganar um sensor. Cada peça, sozinha, tem resposta. O estranho é que todas aconteceram na mesma casa, na mesma noite. E foram registradas pela própria moradora, com os bombeiros dentro, no vídeo. Você já viveu uma noite estranha demais para ser só coincidência? A nossa aposta é que aquele raio abriu mais do que um curto na fiação. Mas talvez seja só uma sequência de acasos bem documentada. Comenta o que você acha. O raio trouxe alguma coisa para dentro daquela casa ou não? What is that? Até agora, todas as presenças ficaram de longe. Um vulto, uma figura no chão, uma almofada. No próximo caso, ela chegou perto o bastante para tocar. E fez isso na frente de todo mundo. O USS Salem é um cruzador de guerra da Marinha Americana, construído em Massachusetts e hoje transformado em navio-museu. Não é lenda, o navio existe, está documentado e teve uma história real de tragédia. Em 1953, depois de terremotos que devastaram ilhas da Grécia, o Salem foi um dos primeiros navios a chegar para socorrer os feridos. Muita gente foi atendida a bordo, e segundo os responsáveis pelo navio, algumas dessas pessoas não resistiram ali dentro.
There's some sailors that we speak to on a regular basis. A guy by the name of the Chief, who used to be back half, but we think he's in this area now. And he's kind of the guardian. He's a miserable old sailor is what he is. Oh, poor What's Chief. his name, do you know? Or his name's just Chief? No, we call him the Chief. You know, it's a problem. I mean, I have a crew list of about 500 names, and it's been a lot of work putting it together. But when you think the ship was active for 10 years and there was about 1,600 guys aboard, and I've tried every avenue I can to get names. And every time we get new names, we try them. So it's a numbers game. You know what I mean? And we just don't have the names. You know, when the pandemic first started and I started working at home, my hair was longer than yours. And every time I came aboard, the Chief would yank my hair. Oh, crap. Oh, man. Damn it. Hi, Chief. This is the surgery. This is the examination preparation room. You're most definitely going to want to spend time in these rooms. Numa noite, grupo de investigadores foi conduzido pelo navio por Don, que cuida das histórias do lugar. Don apresenta uma presença que eles chamam de Chief, uma espécie de guardião do navio. E conta um detalhe. Na época em que usava cabelo comprido, sentia o cabelo ser puxado toda vez que entrava a bordo. Guarda essa informação, pois logo esse relato será filmado. Do we just sit there and try it one more time? Yeah, because now we've heard them. We can tell them that we can hear you. You know what I mean? Yeah, It's let's right bring it there. back. Guys, let me know what you think that says in the comments, because that's a clear EVP. Oh, We heard you say we are something. We can't understand you. Can you repeat yourself? We are what? We heard you say we are something. We can't understand you. Can you repeat yourself? We are what? What the f is that? Gave me the chills. For real. That didn't even sound human. No. Is there anyone here with us in the surgical room? Is there anyone here with us in the surgical room? Fuck. Oh my god, it did it again. Bro, I don't even want to film like if this is Chief, if you're here watching us, can you tell us your name? Oh my god. No, bro, I don't want to film. Oh my god. The loudest scream is after you said, if the G is here, can you tell us your name? Is it because we keep... O grupo se assusta de verdade. A leitura deles é simples. Alguém, ou alguma coisa, se irritou com a insistência sobre o nome. Mais tarde, num refeitório do navio, outra resposta aparece, interpretada como a palavra helpless, que seria algo como indefeso. Helpless. Helpless. They're helpless. Oh, we're helpless. That's way worse. Some touch it? my hair just got touched. What's that Don was saying when people had long hair? Yes. I literally just felt my hair get... He said every time he came out here, he got his hair pulled when he had long hair. If you saw it on camera, but I felt it. Holy shit. That one might have got it. Yeah, well, mine you. Oh, good point. Flashlights. Flashlights on. E é aí que a noite vira. Poucos segundos depois do Helpless, Seth para tudo. Ele leva a mão à cabeça. Diz que acabaram de tocar no cabelo dele. Helpless. Helpless. They're helpless. Oh, we're helpless. That's way worse. Some touch it? My hair just got touched. I literally just felt my hair get He flipped. said every time he came out here, he got his hair pulled when he I had don't long know hair. if you saw it on camera, but I felt it. Holy shit. That one might have got it. Yeah, well, mine you. Oh, good point. Flashlights on. Flashlights on. Helpless. Helpless. They're helpless. Oh, we're helpless. That's way worse. Some touch it. My hair just got touched. Chief, did you touch? O cabelo de Seth se mexe na gravação. E todo mundo lembra, na hora, do que Don tinha contado no começo da noite. O Chief, puxando o cabelo de quem entra no navio. A câmera não mostra o que tocou nele. Nenhuma mão, nenhum vento, nada. Mas foi exatamente ali, logo depois de provocarem essa presença, que aconteceu de novo. Alice. Alice? Alice? Alice. A woman's name, right after we heard a woman's voice. Alice. Alice? Alice? Alice. A woman's name, right after we heard a woman's voice. Alice? Alice? Alice. A woman's name, right after we heard a woman's voice. O aparelho reproduz outro nome. Não mais Chief. Nome de mulher.
Alice. E enquanto o grupo ainda estava concentrado, de frente para a câmera, alguma coisa passou atrás deles. Lá no fundo da imagem, numa câmera comum de visão noturna, uma forma humana atravessa de um lado ao outro, sem que ninguém do grupo percebesse na hora. Pela silhueta, o grupo interpretou como uma menina ou uma mulher, usando algo comprido, parecido com uma saia. E aqui está o detalhe que fecha o caso. Naquele momento, todos eles estavam juntos, de frente para a câmera. Não era ninguém do grupo. Não tinha mais ninguém ali. A imagem não tem definição para dizer o nome de quem passou, mas passou. Você teria coragem de passar uma noite inteira dentro desse navio? Pra gente, o USS Salem é daqueles lugares onde a história não terminou quando o último tripulante desceu. Ficou gente a bordo. Mas quem dá o veredito é você. Comenta, o que atravessou o fundo daquela câmera? Se você chegou até aqui, é porque gostou. O mundo assombrado só existe porque você fica até o fim. Então se inscreve, ativa o sininho e escreve nos comentários qual desses 5 foi longe demais para você. Assiste um desses vídeos que aparece na sua tela para continuar se assustando. Até!